Bom dia! Essa é uma aula sobre revisão sistemática, que eu vou explicar o que é a revisão sistemática, quais são os passos dela, além de falar sobre outros tipos de revisão. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que a medicina baseada em evidências envolve o uso da melhor evidência científica disponível, junto com a experiência profissional e com as preferências e valores do paciente. Nós vimos que, dentre as formas de buscar a melhor evidência possível, a forma mais prática é utilizar os livros textos online, tipo Dynamed, UpToDate, o Best Practice. São as formas mais práticas em que você já tem uma evidência pré-avaliada por outras pessoas. No próximo degrau, existem os guidelines. Pessoalmente, eu prefiro um bom guideline do que usar esses sites, em que lá também vai ter as recomendações compiladas, as evidências já estão pré-avaliadas por outras pessoas. Mas se a gente não encontra a resposta para o que a gente está buscando nessas fontes, ou se a gente quer se aprofundar mais em determinado tópico, o próximo passo para buscar evidência científica é através das revisões sistemáticas. E o último lugar que a gente vai buscar é entrar na selva dos bancos de dados para buscar os estudos primários e ler estudos primários. Então, sobre os tipos de revisão. Existem vários tipos de revisão. Um deles se chama revisão narrativa. A revisão narrativa são publicações amplas, apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou estado de arte de um determinado assunto. Então, as revisões narrativas, normalmente elas fazem questões mais amplas, buscando uma atualização, uma visão geral sobre determinado assunto. Então, eles são muito bons para poder avaliar perguntas do tipo background, né, de você ver qual a fisiopatologia de determinada doença, ou questões mais amplas, como é o tratamento da depressão, como é o tratamento da ansiedade. E nessas pesquisas, as fontes de dados, a seleção, a avaliação e a síntese são todas feitas de forma subjetiva pelo autor ou pelos autores do estudo. De forma que um grande problema da revisão narrativa é de que ela é muito sujeita a viés do autor, já que ele pode escolher quais artigos, quais pesquisas se enquadram na ideologia pré-concebida que ele possui. Então, sim, os livros de medicina baseada em evidências, eles tendem a criticar muito a revisão narrativa, mas a revisão narrativa, na minha visão, ela tem um objetivo, uma função diferente da revisão sistemática, já que a revisão sistemática busca responder uma pergunta muito específica, e a narrativa é mais uma visão ampla sobre o assunto. Existe a revisão integrativa, que ela é utilizada quando se quer comparar e combinar estudos de vários tipos diferentes, e ela tem um caráter mais amplo do que a revisão sistemática, porque ela permite análise combinada de dados da literatura empírica e teórica, mantendo o rigor da metodologia da revisão sistemática. Então, assim, a revisão sistemática ela vai buscar pesquisas com uma determinada metodologia. Se você está fazendo uma revisão sistemática sobre tratamento, você vai buscar ensaios clínicos randomizados. Se é uma revisão sistemática sobre fatores de risco, você vai buscar estudos de coorte, estudos caso-controle, e por aí vai. Já a revisão integrativa, ela pode combinar vários tipos de metodologias de estudos diferentes, inclusive ela pode utilizar revisões sistemáticas prévias, ou outros tipos de revisão prévias na sua elaboração. E por fim, a revisão sistemática, que pode ser feita com ou sem meta-análise. Ela é a análise de uma seleção de trabalhos relevantes já publicados sobre um tema com o intuito de responder uma pergunta bem definida, identificando, analisando e sintetizando as evidências disponíveis. Então, a revisão sistemática sempre vai buscar uma pergunta muito específica, ela vai buscar quais estudos já realizados podem ajudar a responder aquela pergunta, selecionar quais daqueles estudos são relevantes e vai analisar, compilar, sintetizar o dado daqueles estudos em um único estudo. Então, ao invés de você ter que ler 10, 20, às vezes muito mais do que isso, estudos primários, você pode ler a revisão sistemática que já selecionou quais estudos primários são relevantes e já compilou o resultado de todos aqueles estudos.
Então, é uma forma assim que facilita muito o trabalho do médico, ajuda muito na conduta por fazer essa compilação de informações. Existem ainda outros tipos de revisão além dessas que eu mencionei aqui. Então, as características da revisão sistemática. Por definição, é um estudo secundário. Você não está coletando dado de pacientes, você está buscando os dados da pesquisa já em publicações realizadas previamente. Então, ele vai ser baseado na análise de estudos primários, esses sim que tiveram a coleta direta de dado com os pacientes ou com o público-alvo da pesquisa. Ela busca responder uma pergunta muito específica, e ela faz isso realizando e seguindo uma metodologia rigorosa, explícita e reprodutível. Então, a descrição da revisão sistemática, através da revisão de uma revisão sistemática, teoricamente, você é capaz de refazer aquela mesma pesquisa que outra pessoa fez. E, a rigor, deve encontrar resultados iguais ou muito semelhantes ao que o outro grupo de pesquisa realizou. Então, ela levanta os dados, avalia a metodologia, sintetiza o resultado e testa as hipóteses. As vantagens da revisão sistemática, ela traz uma redução de viés de seleção por deixar explícitos os métodos de identificação e de rejeição dos estudos, diferente da revisão narrativa, em que a pessoa pode escolher aqueles que ela considera relevante para ela. Ela chega a conclusões mais precisas e mais confiáveis, compila grandes quantidades de informações e de estudos, que nem eu já mencionei, e os resultados de diversos estudos podem ser formalmente comparados na sua consistência, homogeneidade, tamanho. Quais são as etapas para se realizar uma revisão sistemática? Em primeiro lugar, elaborar uma pergunta. Essa pergunta deve ser elaborada segundo a metodologia PICO. Você define bem qual população que está sendo investigada, qual intervenção que está sendo utilizada, qual comparação, se você está comparando com placebo, comparando com outra intervenção. Existem situações em que não faz muito sentido ter a comparação, mas na maioria das vezes tem. E o O, que é do inglês outcome, que significa o desfecho. Qual o desfecho que você está analisando? É mortalidade, é redução de sintoma, é prevenção de complicação? Então, a pergunta ela pode ser elaborada de forma a ser muito, muito específica, ou pode ser um pouco mais ampla de acordo com a forma como você descreve a população, a intervenção, etc. Então, existe um ponto ideal para cada tipo de pesquisa do quão específica você faz a pergunta ou quão um pouco mais ampla ela vai ser feita. De qualquer forma, é uma pergunta assim, muito direcionada, e a gente viu na aula sobre a elaboração da pergunta. Então, essa etapa eu acho muito importante, né, que é a busca por revisões prévias. Quer dizer, quando você começa a fazer uma revisão sistemática, você tem que perguntar: é preciso fazer uma revisão sistemática sobre esse tema? Já existe uma revisão sistemática feita, recente, de boa qualidade, que já respondeu a minha pergunta? Ou então existe um motivo para fazer uma revisão sistemática nova? Porque a anterior está antiga, existem estudos novos depois que a última foi publicada, ou então você acha que a qualidade da anterior não está muito bem feita, ou você quer usar alguma variação metodológica na tua revisão sistemática. Existe hoje uma proliferação muito grande de revisões sistemáticas, uma publicação muito grande, de forma que essa questão de diminuir o teu trabalho de buscar a resposta da pergunta acaba que se perde um pouco a quantidade de revisões sistemáticas. Tem situações em que você vai buscar revisões sistemáticas sobre um assunto, você encontra mais de 40 dos últimos 5 anos. Então você tem que saber dizer qual dessas 40 é melhor, qual que é mais relevante para te ajudar. Bom, preciso fazer protocolo de revisão. Existem inclusive sites em que você cadastra esses protocolos de como que você vai realizar a revisão sistemática antes de começar a fazer ela. O motivo disso é para evitar vieses, de que os pesquisadores, à medida que eles vão fazendo a revisão sistemática, especialmente quando já estão fazendo a síntese dos dados, a compilação dos dados, às vezes o pesquisador pode querer mudar os critérios que ele tinha usado previamente. Mudar os critérios de inclusão e de exclusão, para excluir estudos que ele não quer incluir,
ou para incluir estudos que ele quer incluir, para tentar chegar a um resultado que ele gostaria que o estudo tivesse, e não um resultado que a ciência mostra. Então, o protocolo é uma forma de tentar minimizar esse tipo de viés, da pessoa mudar a metodologia da revisão enquanto faz ela. O próximo passo é a busca por estudos elegíveis. E aí essa busca é uma parte assim, bem trabalhosa da revisão sistemática. Os principais bancos de dados vão incluir o Medline. Tanto o site do PubMed quanto o site da BVS buscam no banco de dados da Medline, que é o banco de dados americano. O Central, que é da Cochrane, que ele faz uma compilação de ensaios clínicos já selecionados pela própria Cochrane de acordo com a qualidade que eles possuem. O Embase, que seria o banco de dados europeu. E aqui para o Brasil é importante a gente usar a Lilacs também, que é da América Latina e do Caribe. Pelo site da BVS você faz a busca e também busca estudos pela Lilacs. E assim, dependendo da região em que a pessoa está realizando a revisão sistemática, ela vai mudar o critério de quais línguas que aceita, né? Aqui no Brasil, normalmente, a gente usa o português, espanhol e o inglês para fazer a busca de dados. Então, pode ser feita a busca em outros bancos de dados além desse, especialmente se for de áreas específicas, né? Então, existem bancos de dados para psicologia e psiquiatria, banco de dados específico da enfermagem, da fisioterapia, da odontologia, de áreas específicas da medicina, além de outros bancos de dados além desses que eu falei. Os autores de uma revisão sistemática, eles também podem fazer busca na literatura cinzenta ou literatura cinza. Isso, literatura cinza, são os estudos que foram realizados, mas não foram publicados. Esse trabalho de buscar literatura cinzenta é difícil, por causa que você precisa você precisa ver publicações em anais de congressos, entrar em contato direto com os autores da pesquisa para eles te mandarem o manuscrito. Boa parte da literatura cinza, elas são de pesquisas com resultados negativos, que são mais difíceis de serem publicados. Isso é uma fonte de viés muito grande para as revisões sistemáticas, porque se só as pesquisas com resultados positivos são publicadas e as pesquisas com resultados negativos não são publicadas, você pode superestimar o efeito terapêutico de várias intervenções que, na verdade, poderiam não ter um efeito diferente do controle. Outra forma de buscar por fonte de dados é você buscar as referências citadas nas fontes primárias. Então, quais as referências daquele estudo, para você ver se tem outro estudo que pode se encaixar na tua revisão sistemática. Buscar os dados crus dos estudos publicados. Isso é feito entrando em contato direto com os autores do estudo. Você pede o Excel que eles fizeram para fazer a compilação de dados. Muitas vezes o estudo publicado não tem os dados que você precisa, ou até tem os dados que você precisa, mas você quer fazer uma outra metodologia juntando os dados crus das pesquisas em vez de utilizar a comparação independente entre o resultado de uma e outra. E nada impede que você busque as referências das referências, ou então se tem uma pessoa com renome mundial naquele assunto, você buscar contato direto com ele, assim, para ver com ele ou com ela, né, para ver quais estudos, quais referências ele considera importante, né, que podem não estar publicados também. Então, assim, a busca por estudos elegíveis, ela é bastante ampla. A avaliação e a elegibilidade dos estudos vai levar em consideração um monte de questões diferentes, como se o tipo de estudo é adequado para a pergunta. Então, que nem eu comentei antes, se você quer ver uma intervenção terapêutica, você vai buscar ensaios clínicos randomizados e evitar estudos observacionais. Já se for um estudo de risco, de dano, de prognóstico, você vai buscar estudos de coorte, estudos de caso-controle e por aí vai. Também existe, eu estou falando aqui só de estudo quantitativo, mas a revisão sistemática também pode ser realizada de estudos qualitativos. Então, em cada estudo eles vão observar se o tamanho da amostra está bom, se tem conflito de interesse dos autores, né, se eles tiveram financiamento de indústrias farmacêuticas ou de alguma instituição que poderia
causar um viés por conflito de interesse dos autores da pesquisa, como que os participantes foram recrutados, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão de cada um dos estudos, como a intervenção foi realizada, como os desfechos foram mensurados, se os vieses foram minimizados. E essa parte da revisão sistemática, da avaliação da elegibilidade dos estudos, idealmente, ela deve ser feita por mais de um pesquisador de forma independente. Então, cada pesquisador vai avaliar os estudos e marcar assim, se eles acham que é elegível, o quão grande é o risco de viés de cada estudo. Então e aí você compara o resultado independente de cada um dos pesquisadores e quando houver divergência de resultado, uma terceira pessoa pode ser elegida para poder ajudar a decidir se aquele estudo vai ser incluído ou não na revisão sistemática. Uma outra recomendação que existe, essa é muito menos seguida, é de que na revisão sistemática um dos pesquisadores seja alguém que trabalha naquela área, seja um expert naquela área, e outro não seja daquela área, porque a pessoa que já tem muito conhecimento sobre aquele assunto, ela pode ter um viés próprio do conhecimento que ela já possui. Enquanto uma pessoa de fora que não conhece, que não trabalha com aquela área, não conhece sobre aquele assunto, ele já pode ter uma visão mais neutra a respeito do resultado das pesquisas. Então, feito tudo isso, as revisões sistemáticas vão mostrar para a gente uma figura semelhante a essa, né? Mostrando quantos estudos foram encontrados no total, discriminando assim, quantos estudos foram encontrados em cada banco de dados, aí excluiu tantos duplicados, aí resultado disso ainda vai ter uma montanha de estudo, né? Nesse exemplo aqui está colocando mais de 3.000, que realmente pode acontecer de você ter esse número de estudos, e aí você vai ler o título e o resumo do estudo para ver se aquele estudo se encaixa na tua revisão sistemática. Aqui vai acontecer uma outra grande peneirada, né? Muitos estudos vão ser excluídos nesse momento, e o restante dos estudos você vai ter que ler o estudo completo, e a partir da leitura completa ver se o estudo vai se enquadrar nos seus critérios de inclusão e de exclusão. E além dessa pesquisa toda aqui, você pode acrescentar artigos de outras fontes, da literatura cinzenta, né, das referências dos estudos em que você está vendo, que às vezes não foram encontrados nos bancos de dados. O ideal da pesquisa nos bancos, dessa pesquisa em banco de dados, é você ter um bibliotecário médico que faça essa pesquisa, que ele vai conseguir compilar de forma mais completa do que a gente. E aí no final, depois de deixar bem claro assim quais estudos que você excluiu, por que você excluiu, você vai chegar no número final de estudos elegíveis para fazer a revisão sistemática. Muitas revisões sistemáticas, se for um número pequeno de estudos, eles colocam uma tabelinha com o nome dos autores, o título do estudo, quantos pacientes foram realizados, coloca a tabelinha assim com a lista, com a síntese dos dados dos estudos encontrados para fazer a revisão sistemática. Bom, depois disso é feita a extração de dados, a síntese e análise de dados e da metodologia. Aqui pode ser feita ou não a meta-análise. A decisão de fazer ou não a meta-análise vai depender se os estudos são homogêneos o suficientes para se fazer meta-análise. Porque se os estudos forem muito heterogêneos, a meta-análise não deve ser realizada e os autores vão discutir o porquê que aconteceu essa heterogeneidade. Mesmo quando existe heterogeneidade, às vezes é possível fazer a meta-análise a partir da análise de subgrupos das pesquisas. Existem também outros tratamentos estatísticos que podem ser feitos para tentar realizar a meta-análise, apesar da heterogeneidade dos estudos. E, por fim, se faz a redação e publicação. Essas etapas aqui para a realização da revisão sistemática, elas vão variar um pouco dependendo da referência bibliográfica que você está utilizando. O padrão ouro para realizar a revisão sistemática é a Cochrane, que eles têm um livro a respeito disso, que a segunda edição saiu ano passado, em 2019. Esse livro, todo o livro completo é aberto
online no site da Cochrane também, para qualquer pessoa que queira utilizar essa fonte de informação. Existe uma diretriz brasileira para realização de revisão sistemática, e as revisões sistemáticas, para ter um padrão internacional, elas precisam seguir os vários itens colocados pelo Prisma, né, que eles têm outras fontes de informação além dessa tabela crua que eu estou colocando aqui. É uma tabela com 27 itens que devem ser seguidos, devem ser marcados para você fazer uma revisão sistemática com a maior qualidade possível. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Um grande abraço e até a próxima!